Isso aqui é um imóvel regular, tá, gente? Isso aqui que é um imóvel regular, tá? O que é um imóvel regular? O imóvel regular, ele precisa ele precisa ter CCIR. O que é CCIR? É o CPF do imóvel rural. CPF do imóvel rural. Esse órgão, esse cadastro qualquer um pode fazer. Ele está vinculado sobre o INCRA. O que você cadastra lá? As informações de dominialidade do imóvel, ou seja, o documento que ele tem, se ele é uma compra e venda, se ele é uma posse, se ele é uma posse de justo título, se ele tem matrícula. Você cadastra essas informações, cadastra as informações dos proprietários e cadastra informações também do imóvel, né? Do uso e ocupação do imóvel e da produção do imóvel. O CCIR, ele diz se a área está improdutiva ou não. É um cadastro obrigatório para todo imóvel rural, seja pequeno ou grande, do Iapoque ao Chuí. Tá? Então, na verdade, todos os cadastros que eu vou falar aqui vão ser obrigatórios para todo imóvel rural. É por isso que aí você já vê, é por isso que tem essa demanda, porque é obrigatório e muita gente não tem, né? Então vamos lá, CCIR, vocês já viram aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, de baixo, né? CCIR. Agora eu vou falar aqui da de cima aqui, é o ITR, Imposto Territorial Rural. Receita Federal, meus amigos. Ninguém quer brincar com a Receita Federal. Pois é, o imóvel rural precisa declarar o Imposto Territorial Rural todo ano, tá? Todo ano, anualmente. Então, se não tem, está irregular. Se não declarou no ano, está irregular. Se declarou errado, está irregular. CCIR mesmo, já está no ar o CCIR 2023. O proprietário, o seu cliente, precisa se atualizar, tá? Precisa se atualizar. CCIR, tá? ITR já vai chegar em setembro, e no final de agosto, em setembro, já começa a declaração do ITR. Então, ele já vai ser uma demanda de cliente para vocês aqui, ó. E mesmo quem tem, precisa, tá bom? Então, CCIR e ITR. Se tiver qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Entendi. Então, já tem uma demanda para mim, independente da profissão que eu sou, sim, independente. Você precisa saber fazer. QNI, o que é QNI, Santiago? A Receita Federal e o INCRA fizeram o quê? Pô, porque tem gente que tem CCIR e não tem ITR. Tem gente que tem ITR e não tem CCIR. Tem gente que declara, tem gente que tem CCIR e ITR, mas declara CCIR uma coisa e ITR outra. Por quê? Então vamos vincular CCIR com ITR, vamos pegar todo mundo aqui. E eles fizeram, né, voltaram a esse termo CNI, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e que precisa dessa vinculação, que é a vinculação do CCIR com o ITR. Então, o imóvel hoje é obrigatório estar vinculado, o CCIR com o ITR, qualquer área, qualquer imóvel. Então, se ele não fez, ele está irregular. É preciso ele estar vinculado. Por quê? Porque o que é essa vinculação? Declarou no CCIR, cadastrou no CCIR, vai ser a mesma coisa que vai estar lá no ITR, lá no cadastro da Receita Federal, vai estar de acordo com o cadastro INCA. Então, não vai ter discordância. Tá? Então, já falei desses dois aqui, ó, CCIR, TR, QNI, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Vou vir para baixo aqui, ó, mais um cadastro que qualquer pessoa pode fazer, o ADA. Eu falei para vocês, não falei? Que a declaração do ITR vai ter que ser feita anualmente. Não é isso? Vai ter que ser feita anualmente. E nessa declaração coloca as áreas ambientais para abater o imposto, para pagar menos. Colocou as áreas ambientais, meu amigo, tem que fazer o ADA, o Ato Declaratório Ambiental. O que foi colocado no ADA? As áreas ambientais. Quem é o órgão que gere o ADA? O IBAMA. Quem é que pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. CCIR, TR, QNI, ADA. Importante colocar as informações, né, coerentes, tá? E se eu coloco as informações coerentes, tem que ser coerente de acordo com o quê? Com o cadastro ambiental, não é isso? O ADA não é o Ato Declaratório Ambiental, então tem que estar de acordo com o cadastro ambiental também. Mas o cadastro ambiental rural tem as áreas ambientais, área produtiva, reserva legal, vegetação nativa, área de APP. Precisa estar tudo redondinho do imóvel aqui, ó. Então, essas informações têm que estar concordantes, coincidentes com o ITR e com o ADA. Então, esse K é muito importante, né, de se fazer. E o K está relacionado ao meio ambiente, aos órgãos ambientais, ao Ministério do Meio Ambiente, aos órgãos ambientais estaduais, né, de cada região aí, de cada estado, tá? Então, o K,
ele foi conduzido para qualquer pessoa fazer, inclusive o próprio proprietário, tá? Então, na maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer, tá? Em alguns casos, né, de áreas maiores, né, grandes propriedades, e alguns estados, precisa da responsabilidade técnica, tá? Até porque envolve alguns conhecimentos específicos da área ambiental, né, que é necessário ter. Então, cada maioria das vezes você também pode fazer, tá? Em algumas vezes diz essa responsabilidade técnica. E cadastro ambiental rural, obrigatório para todo imóvel rural. Santiago, sem o CAI eu posso pedir empréstimo, crédito rural? Não, né? Sem o CA, você trava. Na verdade, sem CCIR também, sem ITR também, sem K, porque é obrigatório para o imóvel rural. Qualquer situação, os órgãos vão pedir para o seu cliente. E aí que você vai estar lá para regularizar o imóvel rural dele por completo. Uma outra coisa que é importante. Antigamente, a gente tinha aí documentos de imóvel rural que tinha lá 20 hectares. Aí falava assim, Michele ao norte, Paulino ao sul, Elton a oeste, e aí ficava uma confusão, né? Uma confusão da própria localização do imóvel, né? Da localização do imóvel. Os equipamentos de medição eles foram melhorando com o tempo e passou a ter a medição da propriedade, né? Antes feita por teodolito, né? Estação total, e hoje nós chegamos a trabalhar com GPS de alta precisão para georreferenciar o imóvel. Então, esse é um serviço, né? É um serviço que um responsável técnico faz, que é a medição do imóvel. Para quê? Para aquele proprietário ter uma área precisa. Hoje, existem coordenadas ali naquele imóvel que elas não podem se sobrepor a outros imóveis, tá? E é o chamado GEO, que chama aí o georreferenciamento, tá? Esse serviço de identificação dos novos confrontantes e da medição dos vértices do imóvel ali, que definem aquela poligonal do imóvel, aquele imóvel rural, né, que forma aquele polígono ali, que tem uma área, ele precisa ser feito, né? Precisa ser medido, porque aqueles documentos antigos muitas vezes não representam a realidade da área. Então, se o seu cliente tem um documento antigo, que ele está dizendo lá que tem 400 hectares, se ele for fazer qualquer transação junto ao cartório, o cartório vai exigir, eu quero o georreferência, além de todo esse cadastro que eu estou falando aqui, né? Exceto o ADA, que quem exige o ADA é a Receita Federal, então, CCIR, TRK, o cartório vai exigir para ele, ó, o georreferenciamento e a certificação do imóvel rural. Tá? Por quê? Porque é obrigatório. É obrigatório. Tá? Então, um profissional credenciado junto ao INCRA vai responsável técnico, vai fazer essa planta, vai medir o imóvel, encontrar os confrontantes, seguir as normas do INCRA, fazer uma planta com alta precisão ali e um memorial descritivo que descreve essas coordenadas, né? E os confrontantes, né? Com mais detalhes, a matrícula, o nome, quem é ali que está confrontando, qual fazenda, né? Que está confrontando ali com aquele confrontante. E essa medição em alta precisão, né? Precisa estar colocada na matrícula, para ela representar a realidade hoje, né? Como eu disse, as matrículas elas são precárias aí, né? A maioria são precárias. Não tem o georreferenciamento dentro delas, tá? Então tem áreas, mas não tem coordenadas. Então como é que chegou aquela área? Talvez por olho, talvez por uma medição de corda, correntes, né? Na época tinha formas de medir ali, né? Passos de cavalo. Então achavam a área ali, mas não tem certeza. A gente aqui tem experiência que áreas mudaram aqui 30% tamanho da área, né? Ou seja, o cara contratou um combo rural para regularizar a área, para vender a área, por exemplo, de 100 hectares, quando foi vender tinha 130. E ele ganhou mais com isso. Tem situações que o imóvel também diminui, né? Mas tem que ser representada a realidade. Então, esse profissional, se você não é esse profissional, tá?
você pode fazer parceria com esse profissional para medir o imóvel. Hoje, os imóveis rurais acima de 100 hectares vão ser obrigados a fazer o georreferenciamento e certificação. Os abaixos, eles também precisam do georreferenciamento, mas ainda não vão ser obrigados a fazer a certificação pelos órgãos, tá? Mas eu tenho uma boa notícia. Tenho uma boa notícia. Em novembro, se não me engano, é 25 de novembro, não sei, 30 de novembro. Em novembro de 2023, desse ano, não é o próximo ano, não é daqui a 2 anos, é desse ano, essa exigência vai cair para 25 hectares, tá? Caindo para 25 hectares, vai entrar aí mais ou menos mais 3 milhões de imóveis rurais nessa conta, para você regularizar, né? Para você regularizar. E quando for fazer o georreferenciamento, vai precisar atualizar as áreas que estão no ITR, que estão no CCIR, que estão no CAR. E se não tiver feito, vai precisar fazer para ter o imóvel regular. E aí que entra você aí, profissional que entende de tudo isso, tá? E olha só, tudo isso aqui, todos esses cadastros, CCIR, ITR, cadastro ambiental, esses números, o georreferenciamento e certificação, precisa estar na matrícula do imóvel. O imóvel precisa ser registrado, né? Então, você vai ter situações que o imóvel é posse, que o imóvel tem uma escritura que não foi registrada, tem um contrato de gaveta, tem um título, né? É um imóvel que está passando por uma regularização, né? Então, você vão ter várias situações, mas ao final o imóvel tem que ter uma matrícula, o imóvel regular tem que ter uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, tá? E precisa de ações de regularização para isso. Uma das ações que mais regulariza a posse no Brasil hoje é a ação de uso capião. E hoje pode-se fazer a uso capião extrajudicial, diretamente com os tabelionatos e cartórios de registro de imóveis. E isso ficou mais fácil a regularização dos imóveis rurais, tá? E para fazer isso também vai precisar de todos esses cadastros, tá bom? Então, isso é o que é o imóvel regular. Todos esses cadastros, CASA, CIR, TR, georreferenciamento, todos eles averbados na matrícula do imóvel, com tudo redondinho, né? Com as informações concordantes, coincidentes e convergentes.